Yeah. Olha, falando mesmo dessa mudança, né? A mudança, o Emerson está a sofrer a metamorfose de convicções políticas, está-se a tornar mais um cidadão comum do que um cidadão mirado à política. Yeah. O nosso tema hoje é a despropriação cultural, né? E, Uhum. e por acaso eu estava assim a rever um pouco esta questão e há uma porrada de debates sobre a apropriação cultural, não é? Certo. Tem apropriação cultural, depois temos a despropriação. E Uhum. nós aqui hoje vamos falar de um conceito praticamente contrário à apropriação cultural. Então, Uhum. eu iria começar a vos provocar nessa. O que é que vocês acham da apropriação cultural? Há quem diz que não existe apropriação cultural, porque a cultura em si é uma apropriação. Mas há quem diz que não, a apropriação cultural é quando alguém que não pertence a uma certa cultura, Uhum. não é, se apropria desta cultura e principalmente ela se apropria para o desfrute econômico. Eu não sei qual é o vosso conceito, qual é a vossa ideia sobre este conceito. Força, Ana. Bom, eu inicialmente iria propriamente falar sobre, em termos de conceito, e criar aqui um contexto sobre o tema, e a pergunta do Mano Álvaro vai certamente nesse sentido. Devemos olhar, acima de tudo, para a cultura como um conjunto de valores, hábitos e costumes de um povo. Uhum. Sendo costumes e hábitos de um povo, automaticamente as culturas são identitárias. Sendo identitárias, são pertencentes a um povo. Logo, existe sim o sentimento de pertença de uma cultura. Nós não podemos simplesmente chegar e dizer que comer hambúrguer é uma cultura do povo cabo-verdiano. Andar de casacos de pele é uma cultura do povo sul-africano. Fazer o alambamento é uma cultura do povo brasileiro. Não, há esses hábitos e costumes que tornaram-se cultura, valores culturais, são pertencentes a um grupo. Claramente que entrando na esfera, que é o outro ponto de análise que nós vamos falar aqui, porque a desapropriação e a apropriação tem muito a ver com globalização, né? Onde as misturas culturais vão se encontrar e vão criando o efeito de despertencimento. Não é que de facto isso acontece, não. Mas com a globalização, a mistura dos povos, as pessoas vão conhecendo outras culturas e acham que não, por ser uma cultura boa, eu gosto disso, me identifico com esta cultura, então vou passar a me comportar desta forma, vou adotar esses hábitos, esses costumes. Então faz com que as pessoas entrem nessa perspectiva da desapropriação, mesmo de forma inconsciente, né? Então, a cultura está intrinsecamente ligada ou é pertencente a um povo. Mas, quando chegamos no fenômeno globalização, compreendemos, acima de tudo, que as culturas hoje em dia estão interligadas. Tem um bocadinho de cada coisa. As culturas hoje em dia viajam por vários fatores. Nós temos acesso à internet a nível de comunicação. Nós hoje estamos interligados a nível mundial. Então, é muito fácil um rapaz que cresceu em Moçambique ter muita familiaridade com a cultura norte-americana, por causa da música, dos filmes e de toda a máquina de soft power que o Ocidente dirige para a África. Então, querendo ou não, nós sofremos um processo não somente de globalização, mas de aculturação. Vamos adotando novos costumes, novas culturas, hábitos culturais. Então, a cultura está intrinsecamente ligada a cada um povo. Essa é a minha perspectiva inicial. Bem, eu concordo plenamente com aquilo que o Mena disse, porque um povo que não tenha a sua própria cultura, um povo que não dê valor à sua língua, facilmente pode perder-se, né? Então, esse conjunto de valores que o Mena estava -se a referir é aquilo que faz de um povo, aquilo que identifica um povo, seja a língua, seja o vestuário, seja a cultura, seja as suas crenças espirituais. Isso é que fazem de um povo um verdadeiro povo, digamos assim. O problema não está na parte da globalização, porque claro que as pessoas saem de um sítio para o outro, fazem um exchange de ideias, partilham culturas, conhecimento e etc. Não existe nada de errado sobre isso. O problema é que quando as pessoas tentam apoderar-se de algo que realmente não é delas e tentam tomar isso para elas e apropriar-se dessa forma, dizer não, isto aqui é meu quando realmente não é teu,
e tentas, digamos, pôr em baixo as pessoas que são os verdadeiros donos dessa cultura, isso é que torna as coisas, digamos, de forma negativa. É isso é que tem acontecido com várias culturas africanas ao longo do tempo. Mas aquilo que nós estamos a assistir, então, Emerson, tu dizes que é o efeito da globalização, porque nós vemos, e não só jovens, não é? Posso dizer que este fenômeno parte na fase das independências. Na fase das independências, começamos a ver aqueles países que conquistaram as independências, não é? Antes começaram a viajar pelo mundo, começaram a ter um contato mais penetrante com outras culturas e começamos a ver uma americanização nos nossos manos africanos. Epá, talvez nem eu, nem tu, nem vocês pensávamos nascer. Já este fenômeno de, não digo transferência, mas sim, também não posso dizer invasão. Embora aqui em Angola sofremos invasão, ou melhor, importamos muita cultura alheia, e nota-se na vivência, principalmente nas zonas urbanas, as populações tendem mais a ter um modus vivendi, um estilo de vida desaculturada com aquela que é a cultura local. Será que é o fenômeno da globalização ou é o fenômeno do, digamos assim, do hard power, como tu também estavas a dizer, o soft power? Qual é realmente o fenômeno da desapropriação da cultura hoje em dia? Será que é só a globalização? Eu vou fazer aqui um gancho. Quando nós falamos de globalização, e aqui ligando com o próprio fator de desapropriação da cultura, vamos olhar aqui primeiro para um fator cronológico. A globalização não começa propriamente a deixar consequências e efeitos na percepção de cultura, ou criando essa desapropriação propriamente nas independências. A globalização começa já com o primeiro contato que nós tivemos com o Ocidente, e que foi lá nas eras dos descobrimentos. A globalização começou ali. Aí é que nós começamos a ter contato com outras culturas ocidentais que antigamente nós não tínhamos essa profundidade. Mas vale a pena dizer aqui que tem dois fatores aqui psicológicos. Naquele tempo, no século XV, quando fomos agredidos, fomos invadidos, nós tivemos uma desapropriação inconsciente e forçosa. Tem essas duas características. Foi inconsciente porque nós não tínhamos noção de que queríamos ter essa cultura, nem tínhamos noção de que era uma cultura diferente da nossa, que poderia agredir alguns valores nossos. E foi forçoso porque nos foi imposto. Nós não queríamos essa cultura. Nos trocaram os nomes, apresentaram outras crenças religiosas espirituais para nós, adotamos uma nova vestimenta, uma nova gastronomia, fomos desconectados daquilo que é a nossa cosmovisão, então foi forçoso. E depois, agora no século XX, aí entre as independências, é que nós tivemos uma desapropriação propriamente dita, um efeito da globalização consciente e apelativo. Consciente por quê? Porque nós próprios tínhamos a oportunidade de decidir qual caminho nós poderíamos seguir. Assim como Mobutu fez, depois de chegar à independência, disse, bom, tudo bem, os colônios estiveram aqui, todos falam francês, tá bom, mas agora, a partir de hoje, vamos encontrar uma língua nossa, nacional, e vai ser padronizada. Vamos voltar ao nosso eu. Nas escolas, as meninas vão usar as tranças nacionais e vão meter as samacacas, não é? Foi organizando, investindo na cultura congolesa, nos panos do Congo, na rumba congolesa. Então, tu consegues dar conta que eles preferiram voltar e criar a sua cosmovisão. Ou seja, cortando aquele sentimento de desapropriação que foi inconsciente e forçoso. Como já era consciente, nós também poderíamos seguir isso, mas não seguimos. Então, de forma consciente, adotamos outras culturas. Decidimos seguir mais o português do que seguir os padrões africanos, até muito da nossa latitude. Poderíamos seguir o caminho do Congo, ou da Zâmbia, ou da África do Sul, que fala a sua própria língua, mas não. Nós preferimos seguir o caminho do ex-colônio. Então, foi consciente. E foi apelativo porque o sistema ocidental usa claramente as formas, como disseste muito bem, do soft power,
de forma a aproximar os países que outrora eram colonizados, eram dominados à força, a estarem dentro de uma matriz de dominação pelo dinheiro, né? A partir dos seus mecanismos de financiamento e crédito internacional. Nós temos o Banco Mundial, temos o FMI, que de forma apelativa vão atraindo esses países da África, da América Latina, da Ásia, a estarem dentro da sua esfera de influência política e cultural ocidental, cristã, judaica, a seguir essa matriz, porque eles precisam de financiamentos para fazer as suas coisas, de estarem dentro daquilo que é o ciclo de desenvolvimento que todos os estados procuram. E além do uso do dinheiro, usam também a própria indústria cultural, e nós sabemos que Hollywood é uma máquina de soft power. Os filmes têm claramente um poder e uma objetividade de entrar e destruir uma cultura, deixar armadilhas epistêmicas naquilo que é a produção cultural de cada povo. Automaticamente, nós temos aqui estamos num mundo, é como se fosse uma loja, onde todos os produtos têm o nosso nome a dizer compra-me fulano, Álvaro, compra-me. E esses produtos não são feitos na nossa terra. Automaticamente, nós ao ver o nosso nome ali, sentimos que de facto esse produto se calhar é para nós. Mas não, esse produto não é para nós, só foi feito para isso nós é persuasão. comprarmos. Isso é uma tática persuasiva. Nos persuadem por simplesmente por finalidades econômicas. Sim, econômicas e de dominação cultural e política. Portanto, na minha perspectiva, nós para estarmos hoje nesse loop, é bom sempre, pronto, de forma assim, né, como estamos aqui a falar, criar esse contexto para as pessoas compreenderem de como é que nós fomos para ali. Porque as pessoas, assim, nós, meros cidadãos, não chegamos aqui porque, não, eu vou ouvir muito rap, não, eu vou Martin Luther King, Malcolm X, e tudo muito mais. Mas é porque existiu um conjunto de coisas que propiciaram isso. E as escolhas foram feitas de forma consciente e com um sistema apelativo a nível mundial que propiciou isso. Essa é a perspectiva de nós chegarmos hoje nesse nível de desapropriação cultural que nós estamos.